Texto de hoje, Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus, relato de Mateus, capítulo 5, a segunda parte das bem-aventuranças, mas eu quero ler a partir do versículo 1 novamente. Pastor Daniel expôs de maneira brilhante até o versículo 5, eu vou expor hoje a partir do versículo 6, mas quero retomar algumas questões a partir do versículo 1 de Mateus capítulo 5. Vamos ler a Bíblia então. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, é o treinamento dos discípulos. E esse, portanto, é o título dessa porção, o treinamento dos discípulos. Vocês lembram que, um pouquinho antes, em Mateus capítulo 4, vamos localizar o versículo 19, Jesus faz um convite para aqueles primeiros 4 discípulos que ele escolhera. Depois ele vai escolher os demais. No capítulo 10 aparece o grupo completo. Mas em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus disse assim para eles, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Eu os farei pescadores de homens. Pescadores de homens. Então, nesse convite de Jesus, estava implícito que eles viveriam de tal forma, uma vez que eles foram fisgados por Jesus, atraídos por Jesus, eles viveriam de tal maneira, viveriam com tal intensidade, com tal conexão, com tal comunhão com o seu Mestre, com o Messias, com Jesus, que a própria vida deles funcionaria também como uma espécie de isca para o mundo sem Deus, para o seu entorno, e que a forma, o jeito novo, inovador com que eles vivessem, também atrairia os demais homens, peixes, os demais homens, as demais pessoas, e elas passariam a viver no reino. Eles iriam pescar homens, mas pescar homens de que maneira? Com o seu discurso? Também.
mas principalmente com uma vida atrativa, com uma vida bela, com uma vida que chamasse atenção, assim como a isca atrai, chama a atenção dos peixes. Esta é a dinâmica de Jesus. Essa é a realidade de Jesus. E que eles também teriam um certo empenho em lançar as redes neste mundo, quando os peixes fossem atraídos, quando os homens fossem atraídos, e introduzi-los, encaminhá-los para essa vida bonita também. Olha que coisa maravilhosa, olha que realidade. Então, agora, cada um dos discípulos se coloque no lugar de Pedro, por exemplo, no lugar de João. Tudo bem, nós entendemos, nós seremos pescadores de homens. Nós somos peritos em pescar peixes. Disso nós entendemos. Mas como pescar homens? Quais são os métodos? Quais são as técnicas? E Jesus começa dizendo, a primeira coisa que vocês têm que contemplar é uma vida feliz. É uma vida feliz. Mas tem uma realidade, prestem atenção, prestem muita atenção. Fiquem tranquilos que eu vou introduzi-los numa escola, a escola da vida. Eu vou dar lições, e Mateus capítulo 5, 6 e 7 é a síntese, é a ementa desta escola. Isso é impressionante. E ele vai, portanto, introduzir aqui esses assuntos, todas essas realidades, essa escola que vai abranger toda a vida. Preste atenção, por exemplo, no versículo 2, capítulo 5, verso 2. E ele começou a ensiná-los, dizendo, ele começou a ensiná-los. A palavra ensiná-los aqui é a palavra edidasken, de onde surge a palavra didática, que você conhece. Você já, certa vez, comentou com os seus alunos, aquele professor é maravilhoso, ele é uma bênção, mas ele não tem didática. O que você queria dizer com isso? Que ele conhecia muito, que ele sabia muito, mas que ele não dava conta de ensinar. A palavra edidasken, de onde surge a palavra didática aqui, ela tem o significado de instruir, de transmitir conhecimento, mas é algo muito mais forte, muito mais contundente. Significa fazer com que o outro aprenda. É ensinar de modo tão impactante, tão atrativo, tão transformacional, que o outro vai aprender, que o outro vai entender. É isso que Jesus está falando assim. E, portanto, tem o mesmo peso da palavra Torá, que antes de ser lei, no Antigo Testamento, é ensino. Hoje nós utilizamos a palavra Torá, especialmente os judeus, para se referir aos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que nós chamamos de Pentateuco. Mas a palavra Torá significa ensino. Então, esses ensinamentos de Jesus, especialmente Mateus 5, 6 e 7, eles simbolizam uma nova Torá. Não nova no sentido de anular completamente, de abolir completamente a antiga Torá, mas de revalidar, de repaginar, de enfatizar que a lei de Deus é uma lei que traz alegria, é um ensinamento leve, é um ensinamento que vai se resumir no amor a Deus acima de todas as coisas e no amor ao próximo. Então, que coisa extraordinária, esse ensino de Jesus. E o versículo 16 que eu li, eu quero ler de novo, ele é, na verdade, o alvo desse ensino. E qual é o alvo? Glorificar ao Pai. Essa é a primeira realidade que eu quero destacar. O alvo desse novo ensino, glorificar ao Pai. Diz aí, versículo 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o teste, esse é o alvo do ensinamento cristão, o alvo do ensinamento do Messias, o alvo do ensinamento de Jesus é: a luz de vocês vai brilhar. Se vocês viverem esse tipo de vida que o Evangelho propõe, se vocês viverem esse tipo de vida, vocês vão chamar atenção. É inevitável que chamem atenção. Vocês vão despertar atenção e curiosidade no trabalho, na faculdade, em casa. Vocês vão chamar atenção no condomínio. Por onde vocês passarem, vocês vão chamar atenção para Deus. A vida de vocês vai ter um quê? Um algo mais. Mas quando as pessoas chegarem, elas não vão perguntar sobre a sua vida em si, elas não vão perguntar sobre os seus gostos, sobre para que time você torce, e toda a variedade de assuntos triviais, por exemplo, de uma conversa de duas pessoas que acabaram de se conhecer, por exemplo, elas não vão perguntar para você, será que vai chover hoje?
Elas vão perguntar para você, será que vai chover hoje na minha horta, na minha vida? Será que vai chover também na minha vida? Será que eu vou ser alcançado? Quem é o responsável por uma vida assim? Quem é o responsável por algo assim? Parece que às vezes o mundo está desabando do seu lado e você tem serenidade, você tem calma e você transmite uma alegria que não zomba dos outros, é uma alegria da existência, é uma alegria simplesmente de gosto, de sabor pela vida. E aí disse Jesus no verso 16, esse é o alvo do ensino, disse Jesus que você neste momento vai ter a oportunidade de glorificar o Pai que está nos céus. As pessoas vão olhar para a sua vida e elas vão sentir vontade de conhecer o Pai. Elas vão sentir vontade de ver o Pai que está nos céus brilhando na casa delas também, brilhando na vida delas também, brilhando na existência delas também. Calma, calma, porque talvez você fale assim, minha vida está quase apagando, eu já estou na igreja há 5 anos e parece que essa pandemia contribuiu para que minha vida se ofuscasse. Eu tive momentos de dor, de pavor, momentos de insônia. Os meus vizinhos não reconhecem em mim, pastor, uma vida brilhante, uma vida que incendeia realidades novas, uma vida tão bonita. A minha própria família, às vezes, desconfia do meu cristianismo. A minha própria família, às vezes, me pergunta onde está o teu Deus. Calma, porque isso é uma escola de Jesus, é uma escola da vida. Jesus deixa claro aqui que essa forma de viver, ela vai se construindo, ela vai se estabelecendo, tem que ter paciência, tem que perseverar, porque ela vai dia após dia. E em algum momento, sem que você se dê conta, porque senão você ficaria orgulhoso, sem que você perceba, sem que você tenha um instrumento, um medidor de espiritualidade, um espirituômetro para medir a si mesmo, sem que você chegue num espelho da vida e se pergunte, espelho, espelho meu, existe alguém mais espiritual do que eu? Nada disso, sem que você tenha qualquer percepção, sem que você se dê conta, alguém vai chegar porque viu brilho na sua vida. Alguém vai notar porque enxergou luz na sua vida. É um processo, não é tudo de uma vez, não é mágico, embora haja alguns milagres no caminho, mas não é mágico, não é instantâneo, é no processo histórico. Um teólogo que eu gosto demais, o Eisel, disse certa vez que Deus criou o homem porque ama histórias. Então, é na construção de muitas histórias, dias bons, dias ruins, altos e baixos, como acontecera também na vida dos discípulos. Pedro glorificou a Deus, mas algumas vezes ele quase submergiu, ele quase afundou no mar. Pedro glorificou a Deus com certeza, mas houve um dia que ele negou o Messias, depois voltou, arrependeu-se, depois voltou a brilhar de novo. Mas se você ler a história, só a narrativa de Pedro, você vai perceber esses altos e baixos, porque Deus não está lidando com pessoas perfeitas, com heróis da fé. Deus está lidando com pessoas que são frágeis, que reconhecem a fragilidade, mas que sabem que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, a escola de Jesus, a escola do Messias, qual é o alvo? Glorificar o Pai que está nos céus. E o compromisso? O compromisso com esse novo ensino é a segunda coisa que eu quero falar com você. Qual é esse compromisso? É fazer diferença e refletir Jesus. Essas duas coisas. Fazer diferença e refletir Jesus. Onde aparece isso? Nos versos 13 até o 16. Dizem assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você observou que eu repeti o versículo 16, porque é a ênfase dessa passagem toda aqui, é o verso 16, esse é o alvo. Mas e o compromisso que você e eu temos que assumir?
O nosso compromisso é de, acreditando na nossa identidade, nós vivamos como tal. Jesus não disse, vocês vão se tornar a luz do mundo. Jesus também não disse, olha, vai chegar um momento em que vocês se perceberão salgados, em que vocês se perceberão sal da terra. Não, não é isso. Jesus disse, vocês já são sal da terra. Essa é a identidade de vocês. Façam diferença, portanto. Vivam de tal maneira que expressem este sabor, que expressem essa qualidade de impedir que este mundo apodreça de vez, que exerçam esta realidade de fazer diferença no seu ambiente. Você já é o sal da terra. Se comporte como sal da terra. É isso que Jesus está falando. Vocês já são a luz do mundo. E aqui o aspecto não é de uma luz que tem luz própria, não é de uma luz em si mesmada, mas é de uma luz conectada, é de uma luz ligada. Ligada a quem? A Jesus. Jesus é a luz verdadeira que ilumina o mundo. Nós apenas refletimos. Nós somos as lamparinas menores. Nós refletimos. Pegando aqui a imagem do que era luz para os discípulos, que era aquela menorá, aquela haste de 7 pontas, e na ponta de cada haste tinha ali um recipiente para colocar o azeite. Eram 7. 3 de um lado, 3 do outro. E no centro, a haste principal simbolizava Deus, simbolizava o Messias. Então é como se Jesus estivesse dizendo, eu sou essa haste principal, eu sou a luz principal. A partir de mim, todas as outras são acesas. Fora de mim, desconectado de mim, não há brilho, não há alegria, não há expressão, não há reflexão dessa luz. Então você já é, você não pode se esconder. Você não pode permitir que a sua timidez ofusque esse brilho. Você tem que respirar todos os dias e se perceber como sal. Você faz diferença na sua casa. Você faz diferença sim. Mas, pastor, eu tenho tantos defeitos e tantos problemas. Não foque os defeitos, não foque os problemas. Paulo diz aos Filipenses, haja a partir da fé que você já recebeu. Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, que cada um de nós recebe uma medida da fé. Talvez a medida da fé sua seja um pouco maior do que a medida da fé do seu marido. Não tem problema nenhum. Brilhe na medida da sua fé. Salgue esse mundo na medida da sua fé. Não espere ter uma fé pujante, uma fé grandiosa, para então fazer diferença. Como é que eu faço diferença? É uma palavra que você diz naquela roda de amigos. É uma postura, às vezes é o silêncio, às vezes é o silêncio. O sal, ele é o elemento na cozinha mais silencioso. Os temperos, às vezes, fazem barulho, você tem que prensá-los, os temperos, prensar, né? Ali, num pilão. O sal, não. Tem que ficar muito em silêncio, e às vezes o barulho das fervuras impedem aquela pitada de sal, o sal a gosto. É na medida certa. Então, não se assuste. Há um espanto espiritual? Sim, mas não se assuste quando Jesus disse, foi o teu mestre que disse, querido, querida, foi o teu Senhor que disse. Ele disse que você já é, você não vai se transformar nisso, você já é o sal, você já é a luz. Portanto, o compromisso que nós temos com esse ensino é de fazer diferença e de refletir. Em outras palavras, para a gente fechar esse ponto aqui, os discípulos não poderiam, e nem nós podemos, abrir mão da influência que nós exercemos neste mundo. Nós temos uma influência. Então, a minha pergunta nesses últimos dias tem sido, como é que eu posso salgar as redes sociais? Como é que eu posso salgar a minha participação aqui e acolá? Como é que eu posso refletir a luz de Jesus por onde eu passo? E se você fizer esse compromisso, saiba que Jesus vai ser a haste principal que vai alimentar a vida dos discípulos, a sua vida principalmente. Ontem, eu realizando um casamento, eu estava olhando assim para 3 velas bonitas, decorativas, à mesa, 3 velas à mesa,
ali no altar onde eu ministraria a palavra aos noivos. E aí houve um momento, as 3 velas estavam apagadas. Houve um momento, já assim, segundos antes da entrada do noivo. A cerimonialista chegou, acendeu a vela do meio, pegou, acendeu a da esquerda, acendeu a da direita, e depois todas estavam acesas. E eu fiquei pensando assim por alguns segundos. Por que ela não teve, intuitivamente, não teve a atitude de acender uma, acender outra, acender a terceira? Intuitivamente ela fez daquele modo. É essa imagem que eu quero que você tenha. A vela do centro, a vida do centro é Jesus. Ele é central na nossa fé, ele é central na sua família, ele é central na igreja. Nós temos uma fé cristocêntrica. E essa luz maior, que é Jesus, já foi acesa antes da fundação do mundo. Ele já iluminava essa realidade toda. E ele, Deus, usou a sua vida após a sua paixão, morte, crucificação e ressurreição. Deus usa a vida de Jesus para acender outras vidas. Ele é a vida atrativa. Ele é a vida que incendeia todas as outras. Ele é a vida que aquece, que ilumina. Ele é a vida que não apenas decora o ambiente, mas ele faz diferença. E ele reflete a glória do Pai. E o que ele pede para nós? Você já é sal, você já é luz. Reflita Jesus e faça a diferença. E, finalmente, qual o resultado desse ensino? Nós já vimos o alvo. O alvo é glorificar o Pai. Sua vida vai sendo transformada aos poucos, os seus amigos, as pessoas que entram em contato com você, percebem diferença, percebem que você reflete Jesus, mas há um resultado. Esse resultado vai sendo percebido vida adentro. Qual é o resultado? Gente feliz e abençoada. Eu quero que você note bem para essa tela aí. Gente feliz e abençoada. Gente feliz e abençoada. Esse é o resultado. Esse é o resultado. Então, as bem-aventuranças não são prescrições. Guarda essa palavra no seu coração. As bem-aventuranças não são prescrições, ou seja, quando você vai ao médico, ele prescreve medicamentos. Olha, faça isso e você vai chegar a esse resultado. Tome esse remédio e você vai ser curado. Não são prescrições. Ou seja, Jesus não está dizendo, olha, seja pobre de espírito e você vai ser... e você vai ter o reino dos céus. Chore e você vai ser consolado. Seja humilde. Já pensou um mandamento de seja humilde? Se você cumprisse esse mandamento, você chegaria depois dizendo, eu tenho orgulho da minha humildade, que eu consegui ser humilde. Está vendo como isso não casa com esse princípio das bem-aventuranças? Seja misericordioso. Não são prescrições aqui, são descrições. É descritivo e não prescritivo. O que esse texto está descrevendo? Está descrevendo gente feliz que foi impactada pela vida de Jesus, que é uma vida feliz e que, portanto, apesar de todas as circunstâncias de limitações, de carência, de ausências, apesar de todos os problemas, de todas as fragilidades, eles têm ou são possuídos por uma alegria sobrenatural. O nome dessa alegria é Makarios. Makarios. Na língua grega, o que aparece aqui é um substantivo e não um adjetivo. E o substantivo é Makarios. A palavra Makarios é difícil de traduzir para a língua portuguesa. Ela é uma exclamação, é um espanto, é uma surpresa. Jesus disse, que surpresa! Neste reino que eu estabeleço, os que choram serão consolados. É uma boa notícia, como o pastor Daniel disse semana passada. Que surpresa agradável! Neste reino que eu estabeleço, os pobres em espírito, aqueles que sabem que não têm nada, aqueles que sabem que são pedintes espiritualmente falando e até mesmo materialmente falando, no meu reino, eles possuirão a terra, eles possuirão o reino dos céus. Que alegria, que bênção, que coisa extraordinária! Makarios, que bênção! No meu reino, aqueles que são mansos, eles possuem a terra. Nos impérios dos homens, quanto mais bravata você tiver, quanto mais gogó você tiver, quanto mais armas, poderio bélico, quanto mais discurso vazio, evasivo, mais
demonstrando um poder você tiver, você vai herdando territórios, vai conquistando territórios. No meu reino vai ser diferente. No meu reino, os mansos é quem herdam a terra. E assim são as bem-aventuranças. Jesus está espantando os discípulos com essa boa notícia. Jesus está colocando no coração dos discípulos uma exclamação diante desta vida. Ele está descrevendo, não prescrevendo, está descrevendo, olha, se vocês caminharem comigo, se o discipulado de vocês for verdadeiro, se o discipulado de vocês for genuíno, se o discipulado de vocês for intenso, se vocês não brincarem de serem cristãos, se vocês não brincarem, não fingirem de frequentador de igreja, mas se vocês romperem com a religiosidade, romperem com a vida antiga, e se vocês confiarem em mim como mestre de vocês, como Senhor de vocês, se vocês confiarem em mim, a vida de vocês vai se transformar nisso. Gente feliz e abençoada. Macários, esse é o resultado. Macários. A palavra do Antigo Testamento hebraica é Asher. Asher. Que está lá, por exemplo, no Salmo 1. Salmo 1 diz, bem-aventurados, bem-aventurado, no singular, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém. É a mesma expressão, só que lá no hebraico é Asher. Aqui no Novo Testamento é Macário, significa, que surpresa. E aí vamos passar rapidamente agora, pastor Daniel foi até o versículo 5, eu começo no 6. Bem-aventurados, quão abençoados, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. O que isso significa? Se eles têm fome e sede de justiça, significa que eles não estão vendo a justiça ainda. Ué, mas na época deles tinha uma justiça sendo operada, na nossa época tem uma justiça sendo operada. Aqui não é a justiça dos homens, aqui é a dikaiosune, é uma nova justiça. É a justiça do reino de Deus. Essa palavra é importante no texto. Dikaiosune é uma palavra que significa uma justiça que ela se confunde com o próprio Deus. Então, podemos traduzir isso aqui como bem-aventurados os que têm fome e sede de enxergar Deus agindo nesta terra, ordenando as coisas na terra, colocando em ordem as coisas na terra. É uma justiça poderosa, não é a justiça dos homens. É uma justiça que vai começar a se expressar na vida dos discípulos. Lá no verso 20, por exemplo, olha, versículo 20 dessa passagem aqui que nós lemos, olha o que diz. Pois eu lhes digo, Jesus falando com os discípulos, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha que coisa interessante. Esse reino dos céus que Paulo aos Romanos capítulo 14, versículo 17 diz que é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para entrar nessa tríade, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, a justiça tem que superar, tem que exceder. Não é a justiça dos homens, que às vezes escolhe um lado e o lado errado. Não é a justiça dos homens, que às vezes é cega para o pobre, é cega para o que chora, e tem olhos abertos para o que se corrompe, tem olhos abertos para o que paga um pouco mais, para os juízes corruptos. Não é essa justiça. É uma justiça que quando o discípulo olha para si, ele sente fome, porque essa justiça não está presente na sua totalidade ainda. Sente sede, porque essa justiça não está ainda matando a sede de tantas pessoas. E ele diz, quão abençoados são as pessoas que têm essa perspectiva de que o poder humano é limitado e que o que nós precisamos mesmo é de Deus, é do Senhor. Quem tem fome de Deus vai ser saciado. Maravilha, que coisa maravilhosa. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Aqui eu leio para você a tradução do William Barclay, um comentarista, que traduz assim: quão feliz é o homem capaz de entrar em outros, quão feliz é o homem capaz de entrar na vida de outros e sentir como eles.
ver com os seus olhos, pensar com os seus pensamentos, porque quem pode identificar-se deste modo com os outros, verá que os outros terão o mesmo com ele e saberão que isso mesmo é o que Deus fez por eles em Jesus Cristo. É uma alegria única, diferenciada, é viver em altruísmo. Significa que você vai experimentar alegria quando você sentir o coração do outro, quando você sentir compaixão, quando você esquecer um pouquinho de você mesmo, dos seus sentimentos, a sua depressão, a sua angústia, a sua melancolia, e você investir tempo de qualidade na vida de outros. Esse é o misericordioso. O misericordioso é o que quer receber alegria a partir da ajuda a outros. Jesus está dizendo, você vai ser feliz, quão abençoado você é. Versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros de coração são aqueles que colocaram em ordem o seu mundo interior a partir do Evangelho, são aqueles que perceberam que somente Jesus pode fazer sentido, somente Jesus pode ordenar, somente Jesus pode organizar. São aqueles que, percebendo suas limitações, vão buscar ajuda, às vezes a ajuda de um médico, às vezes a ajuda de um psiquiatra, às vezes a ajuda de um psicólogo, e coloca tudo isso dentro de uma expressão do Evangelho, porque foi o Evangelho que possibilitou essas ciências se multiplicarem. O puro de coração é aquele que, apesar de obter ajuda da ciência, obter ajuda dos médicos, sabe que tudo isso vem das mãos de Deus. Ele não faz misturas no seu coração, ele não divide a vida, ele não é dicotômico, ele não é grego. O grego que fazia diferença entre o sagrado e o profano. O puro de coração é aquele que enxerga a vida toda como uma unidade em Deus. É aquele que enxerga todas as ciências, é aquele que é capaz de olhar para um prédio sendo construído, erigido por um engenheiro, e dizer, Deus está presente nisso. É aquele que olha uma obra bonita de arquitetura e o puro de coração consegue ver a beleza de Deus ali. É aquele que, por exemplo, observa a tecnologia num simples smartphone e ele atribui glória a Deus, porque ele não vê a vida dividida entre desse lado sagrado, desse lado profano. Não. Ele vê a vida dividida, ele vê a vida integrada, ele enxerga a vida integrada. É tudo uma coisa só. A palavra puro aqui tem esse sentido. Não tem mistura, é tudo uma coisa só. Isso não significa, preste muita atenção, olha bem para mim, presta muita atenção, isso não significa que o puro de coração é ingênuo. Ou seja, não significa que o puro de coração acredita que todos os cientistas são de Deus, que todos os arquitetos fizeram aquilo pensando em Deus, que todos os engenheiros construíram construíram aquela grande obra pensando em Deus, que todos os médicos são sacerdotes na sua profissão. Ele não tem essa visão ingênua da vida. Que todos os artistas expressam a beleza de Deus, não. Ele sabe que tem muita feiura no mundo, tem prédio que desaba, ele sabe que tem médicos comprometidos com o esquema de mercado deste mundo. Ele sabe de tudo isso, mas ele não se deixa contaminar sobre isso. E ele também entende que um dia tudo isso será resgatado e devolvido nas mãos de quem jamais deveria ter saído. Ele vai recolhendo os louvores de toda a criação. E no milênio, para os que acreditam no milênio literal, como eu, no milênio, tudo isso, 1 Coríntios capítulo 15, depois olha lá, que Jesus está dominando todas as coisas, e no final de tudo, ele vai entregar o reino para o seu Pai. E nós reinaremos com ele. Ele vai entregar o reino. Significa que todas as áreas, política, as ciências, tudo vai experimentar mais uma vez aquela integralidade do Éden, aquela holisticidade do paraíso, aquela unicidade. Porque ouve, Israel, Deuteronômio 6,4, o Senhor nosso Deus é único, o Senhor nosso Deus é errade. O puro de coração, ele enxerga Deus em tudo, e se ele enxerga Deus em tudo, a promessa é essa mesma. Bem-aventurados os puros de coração, porque ele vai enxergar Deus.
Ele vai enxergar Deus não apenas num futuro escatológico, ele vai enxergar Deus agindo na sua vida, agindo na sua casa, agindo na sua cozinha, agindo na sua despensa, agindo na sua empresa, agindo em todas as áreas, até que naquele dia os louvores de todas as áreas da sociedade estarão mais uma vez sob o domínio, sob os pés do nosso Messias, do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Isso é lindo demais, isso é poderoso demais. Finalmente, a partir do versículo 10, esse compromisso com Deus pode atrair perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os pobres, ou melhor dizendo, os profetas, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, vocês fazem parte de uma linhagem profética. Vocês fazem parte de um reino que não foi inventado agora. Vocês fazem parte de um reino que está ancorado numa profecia, num contexto profético que vem desde o Gênesis, que vai perpassando por toda a história, que se estabelece em várias alianças que Deus fez, na aliança de Deus com Adão, depois na aliança de Deus com Noé, depois na aliança de Deus com Moisés, depois na aliança de Deus com Abraão, todas essas realidades e até chegar na nova aliança. E vocês sabem que nesse processo de resgate, nessa embaixada na terra, embaixada do reino na terra, vocês sabem que nós enfrentamos conflitos, dificuldades, vocês sabem que algumas pessoas se incomodam profundamente com esse sal, com essa influência, vocês sabem que algumas pessoas se incomodam profundamente com este brilho, porque este brilho da luz revela não só as benesses do reino de Deus, as bênçãos do reino de Deus, mas também revela o nosso pecado, a nossa inadequação, a nossa doença. Mas muitos vão se entregar e dizer: podem operar, podem realizar. Seria um absurdo imaginar um centro cirúrgico, independente do tamanho ou do porte da cirurgia. Seria um absurdo imaginar um centro cirúrgico sem aquela luz, aquele holofote que dá visibilidade para que o médico haja, para que o médico, a partir de todo o seu treinamento e perícia, toque no ponto certo, faça a incisão no lugar preciso, faça a cirurgia e devolva aquele homem ou mulher curado, restaurado para uma nova vida, a vida de quem passou, alguns de nós, seres humanos, a vida de alguém que passou por quase morte, no sentido aqui, quase morte espiritual. Então, essa luz, muitos querem a restauração, muitos querem até a operação de Deus na sua própria vida, mas eles querem que seja feito no escuro. E Deus não tem parte com o escuro. Deus é luz, Ele não tem parte com o escuro. Todos nós que queremos a ação de Deus na nossa vida, temos que vir para a luz. Ele vai iluminar, vai aparecer os defeitos, vai aparecer as imperfeições, vai aparecer as doenças, vai iluminar. E Jesus vem e age, opera e manifesta o seu poder, manifesta a sua graça. Ele vai iluminar a sua casa, Ele vai iluminar a sua família, Ele vai iluminar o seu trabalho, Ele vai iluminar o jeito como você age em relação à natureza, Ele vai iluminar, lançar luz sobre a forma como você trata a si mesmo, às vezes com tanto desprezo. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus. As bem-aventuranças é um espanto do reino. Disse, olha, o resultado dessa escola, o resultado de tudo isso é gente feliz. Então, para finalizar, eu quero que você preste muita atenção nisso. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos diz, e o contexto é esse, porque é o contexto de alegria
a carta aos Filipenses é uma carta da alegria. E lá o Senhor diz, a boa obra que Deus começou em nós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou essa boa obra em você, então Ele está aperfeiçoando. E quanto mais perfeição de Deus, ou em Deus você recebe, mais alegria. Você vai se perceber pobre em espírito, vai ter alegria. Você vai se perceber, às vezes, chorando, vai ter alegria. Você vai se perceber, muitas vezes, manso, sendo humilhado de todos os lados, vai ter alegria. O resultado disso é uma alegria. É uma alegria que vai crescendo, 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 até ser dia perfeito, como nos ensina também Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz que a vida do justo, a vida daquele que se entrega a Deus, é como a luz da manhã, que vai crescendo mais e mais, até ser dia perfeito. É uma alegria, talvez alguns pensem, em conta-gotas, mas é uma alegria que depende do Senhor e não de você. Você só tem que assumir o compromisso. Eu quero fazer diferença, eu não quero me esconder mais, eu quero refletir a luz de Jesus, imperfeitamente eu quero refletir a luz de Jesus. Eu não vou desistir mais. Havia um menino muito bagunceiro, extremamente bagunceiro. Ele pintava o sete na sua sala de aula. Qualquer arte mal feita, os professores já sabiam. Era ele. Ele também tinha uma crise intensa na sua alma. Ele era irritadiço, nervoso e se envolvia em brigas. Muitas vezes, seus pais foram chamados à diretoria. Muitas vezes. Às vezes, ele se machucava brigando com adolescentes maiores do que ele. Mas não tinha problema, ele enfrentava até os gigantes da sua escola. Um dia, no retiro espiritual, aquele adolescente entendeu o Evangelho, entendeu o convite para fazer parte da escola de Jesus, entendeu o convite para ser aluno de Jesus. Aquilo fervilhou tão intensamente na sua alma, tão intensamente no seu coração, ele diz, sim, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero seguir a Jesus. Mas ele tinha nas suas costas todo um peso de bagunça na escola, de ser expulso algumas vezes, de briga na escola, de ser mal criado até com os professores, mal educado com os professores, de ter raiva de Deus e do mundo. Ele tinha todo esse peso. Mas mesmo com toda essa imperfeição, quando ele sai do retiro no domingo, pensa sobre tudo isso, na segunda-feira ele chega na sala de aula, antes de todo mundo, antes do professor, pega um giz e escreve no quadro negro, que era enorme, só Jesus salva. A professora entrou em sala de aula e disse assim, quem escreveu isso aqui? Quem é o pastor que escreveu isso aqui? Todos começaram a rir. Quem foi? Quem foi? Quem escreveu isso aqui? Todos começaram a rir. Detalhe, aquela professora, ela dizia não crer. E todos começaram a rir. Aquele aluno levantou a mão, ele foi luz, ele não se escondeu, ele levantou a mão e falou, fui eu acredito nisso. Jesus salvou minha vida e pode salvar todos vocês. Foi a frase que ele disse com a mão gelada, tremendo, igual vara verde. A sala toda irrompeu numa gargalhada. Você, o brigão da escola, você, aquele que é o brigão da sala de aula, você, sou eu. Foi a única coisa que ele conseguiu dizer, sou eu. E depois, no final daquela semana, na sexta-feira, ele começou a distribuir na sala de aula um convite para que, no intervalo, debaixo de uma mangueira, eles estudassem a Bíblia. Detalhe, ele não sabia estudar a Bíblia, nem tinha aprendido direito ainda, mas ele queria abrir a Bíblia no intervalo e ler alguns versículos, e ler e compartilhar alguma coisa. Aquele adolescente se transformou num pastor mesmo. Parece que aquela profecia do lado do avesso, naquela sala de aula, virou realidade. Aquele adolescente, sou eu, é o pastor de vocês, que lá naquele dia teve coragem de tirar aquele fardo de uma vida velha,
apodrecida, uma vida de um adolescente zangado, de mal com todos, de mal com a vida, e dizer, só Jesus salva. Escutem essa mensagem, não é o pastor quem salva, não sou eu que teve contato com Jesus quem salva. Só Jesus salva. E às vezes alguém poderia dizer, mas você não tem autoridade para dizer isso. Bom, Jesus disse que eu sou sal da terra e luz do mundo. Isso não tem nenhum apelo moral. Isso significa apenas que a minha vida, imperfeita, bagunçada, às vezes até problemática do jeito que é, para Deus ela tem valor. Uma vida arrebentada é a matéria-prima para Deus dizer, é com você que eu vou salgar esse ambiente. É com você, é a partir de você que eu vou iluminar essa escola. Detalhe, no final daquele ano, um professor me chamou para tocar guitarra de uma música para todos, e eu não sabia, mas aquele professor era membro de uma igreja, e ele cantou aquela canção, todos aplaudiram, foi lindo, e eu tocando guitarra, e ao final ele falou o seguinte, deu um testemunho sobre o José Júnior do início do ano e o José Júnior do final do ano. Eu não esperava aquilo. Eu não esperava aquilo. Essa mensagem não é sobre a minha vida, é sobre a vida de Jesus. Mas essa mensagem também é sobre um sal e sobre luz que decidiu não se esconder, apesar dos seus erros, apesar dos seus problemas. Então, meu apelo, meu convite para você, meu irmão e minha irmã, é não se esconda. Coisas maravilhosas acontecem quando você para de olhar para os seus erros, para os seus pecados, que você os tem, e olha para o que Jesus disse. Foi ele que disse que você é sal. Foi ele quem falou que você é luz. Então, a partir desta manhã, faça o compromisso. Quem sabe você vai chegar no churrasco da sua família, sem aglomerações, por favor, né? Aquele grupo reduzido, e alguém vai dizer para você, e aí, e você vai falar, não, hoje eu quero dizer que só Jesus Cristo salva. Vão rir, talvez, vão fazer chacota, talvez, mas uma coisa poderosa acontecerá nessa manhã. Você escolheu não se esconder. O que Jesus está pedindo aqui é somente isso, não se esconda, porque lá na ponta, lá na frente, você também vai ser transformado em gente feliz, em bem-aventurado, em abençoadíssimo. Não se esconda, tá? Não é baseado na sua perfeição, é baseado na perfeição de Jesus. Vamos orar? Pai, especialmente neste tempo que nós vivemos, o Senhor quer tirar os crentes de casa. Em que sentido? Para iluminar e para salgar este mundo. O Senhor quer tirar os crentes de casa através de um telefonema, através de uma mensagem. Aqueles que não podem fisicamente sair de casa, espiritualmente podem chegar muito longe. O Senhor desejou, essa pandemia tem muitas coisas ruins, meu Deus, mas uma das coisas boas é que o Senhor intentou mostrar para os crentes que é possível eles viverem sem prédio. Mas é impossível viver sem a presença do Rei mais feliz do mundo, do universo todo, Jesus. A alegria de Jesus nos contagia, nos dá sabor, nos ilumina para nós fazermos diferença e refletir a luz de Jesus nesse mundo. Nós estamos felizes em retornar no dia 4, no dia 3 para os jovens e adolescentes, e no dia 4 estamos felizes. Mas nós estamos mais felizes em descobrir que o Teu Evangelho comunicou a nós que nós somos o templo, é nós quem fazemos diferença nesta terra, é nós quem fazemos diferença na nossa vizinhança, é nós desajeitados, discípulos desajeitados, pecadores, falhos, nós mesmos, o Senhor escolheu esse método. O Senhor diz, as pessoas enxergarão vocês e vão glorificar o Pai. As pessoas enxergarão a vida de vocês e vão dizer, tem Deus, existe Deus. As pessoas enxergarão vocês fora do prédio, mas dentro da vida,
dentro da vida, e vão dizer: eita, gente diferente, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eita, gente com brilho no olhar. Eita, gente diferente. Eu não sei o que ele tem, eu não sei o que aconteceu na vida dele, mas alguma coisa aconteceu, isso criou um apetite em mim também. São palavras que nós ouviremos de amigos, de parentes, de cônjuges, de todos. Eles verão o que Deus fez em nós, eles enxergarão o que Deus está fazendo na nossa vida, eles olharão para nós por alguns milésimos de segundo e depois fixarão os olhos no Pai. Eles dirão: apesar de toda dor e sofrimento que há no mundo, há um Pai nos céus, e há um grupo de gente imperfeita, desajeitada, problemática muitas vezes. Há um grupo nesta terra que aponta para Ele. Há um grupo nesta terra que dá sabor por onde anda. Há um grupo nesta terra que acredita nessas coisas malucas. Há um grupo nesta terra que acredita que toda comida que há neste mundo, seja ela de quais fontes vierem, elas são insuficientes. Há uma fome no coração que só é satisfeita com Deus, por Deus. Mas o Senhor olha para essa fome e diz: eita, gente abençoada, quão feliz essa turma limitada é. Quão abençoados esses desajeitados são. Quão abençoados são esses doentes que disseram: essa luz, esse holofote em cima de mim nesta mesa de cirurgia não me incomoda. Eu sei que daqui a pouco eu já estarei no quarto, recebendo os cuidados do meu pai, e depois estarei em casa, recebendo. Pode entrar, bendito do meu Pai. Entra para a alegria do teu Senhor. O resultado é gente feliz. Mas enquanto essa alegria plena não vem, não tem problema chorar, porque vocês serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Macarios, bem-aventurados os que choram. Macarianos, vocês são bem-aventurados. Macarianos, nós somos bem-aventurados. E agora que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, nosso Rei, e a consolação do Santo Espírito, seja com esta igreja espalhada em toda a face da terra. Igreja que persevera, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.